Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Se você senta aqui comigo, o Cris, e fala o seguinte: Bruno, eu sou uma pessoa que já tem minha vida resolvida, eu tenho um bom patrimônio e não preciso dele nos próximos 5 anos. Tá bem tranquilo. E eu tenho estômago para aguentar a volatilidade do mercado. Porque é um mercado que, quando sobe, sobe muito. E quando cai, né, ele cai demais. Demais. E o pessoal não faz as contas para entender o que é essa queda. Porque eu já vi esse mercado cair mais de 80%. E o pessoal pensa, não, é super tranquilo, Isso em que ano? né? Isso de 2017 para 2018, que é 80%. Eu já vi cair 50% em um dia. E nessa hora, as convicções das pessoas são testadas. E aquele negócio, o mercado muitas vezes não cai simplesmente descolado da realidade. Ele cai porque o mundo está piorando. Durante o início da pandemia, por exemplo, a bolsa caiu muito. Mas por que ela caiu muito? Porque tinha empresa fechando. Sim. Ninguém sabia como é que seria o mês seguinte, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tinha gente que estava demitindo funcionário, Sim. tinha empresário que não sabia para quem ia vender. Então, esse cara, ele foi obrigado a vender em um momento muito ruim do ciclo econômico para ter dinheiro em caixa. Senão o negócio dele quebrava. Sim. Então, Aí não ele é vende só... pelo que tá, né? Pois é, ele vende pelo que dá. pelo preço que tá. Então não é que o cara é burro, né? Porque todo mundo sabe, não é pra vender na baixa. Mas ele é obrigado a vender naquele momento. Agora, se você fala, não, se esse momento chegar, eu vou resistir. Primeiro porque eu já resisti antes. Você fala pra mim que já investe. Eu vou acreditar. Agora, se você fala pra mim, eu nunca investi, nunca passei por isso, e eu quero ter 50% em criptomoeda, eu falo, você é doido, pô. Porque vai dar problema, com certeza. Então, por isso que, de maneira geral, eu gosto de falar, tenha, mas não tenha muito. Agora, casos específicos, eu tô com muito menos alocação de patrimônio em bolsa e tem bastante espaço para correr risco em criptomoeda, posso ter 10, 15, 20, eu vou dar minha opinião e talvez seja favorável a isso. Eu mesmo hoje, eu tenho mais de 20% do meu patrimônio em criptomoedas, meu patrimônio investido, melhor dizendo, em criptomoeda. Bitcoin? Não só Bitcoin, mas principalmente Bitcoin. Se eu for pegar a distribuição desse patrimônio, 90% seria Bitcoin, 5% seria Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e os outros estão E espalhados de um altcoin? monte. Ether e as outras são todas altcoins. Né? Tá. Bitcoin é a primeira, e As depois outras vieram as altcoins. alternative coins, que foram as outras. E o Bax falou uma coisa aqui sobre o Bitcoin, que ele falou assim, ele sempre usa essa frase, né? Bitcoin não se vende, só se compra. E que, na verdade, não é uma moeda hoje mais para se fazer dinheiro. Não é para você... Porque assim, o que ele quis dizer, ela subiu Sim. o que ela tinha que subir, valorizou, o que for subir agora vai subir todas juntas. Então, de repente, pode ter até alguma outra que, por ser mais barata, na valorização você consegue ganhar muito mais. Então, nessa subida vale mais a pena. A questão é, você acha que o Bitcoin é, de fato, onde tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né? Em Elba. E aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né? Durante um período de 100 dias... No Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele, você tem títulos públicos do governo? Ele falou, tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala, essa dívida não é minha, vai valer 0. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste destrói um pouco de ouro.
é apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Eu acho que há vários desafios como para reserva. isso. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro Ou canto. com o cartão lá, cripto, que... Ou com alguma coisa assim, né? E a senha. Só que se eu não souber, se eu for morto e não passar a senha pra ninguém, ninguém mais acessa os bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa, de que ele vai ser uma reserva de valor no futuro. Ele tem todos os elementos para isso, só falta um elemento central, que o ouro tem de sobra e ele tem pouco. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história, é valorizado por culturas que não se conheciam, Sim. inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, encontraram os incas, os astecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Para os incas, o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua, utilizavam de maneira estética, religiosa. Então havia uma valorização daquilo. E isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Só que ter 13 anos hoje também é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no Sim. passado. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim, avança muito rápido. Exato. Né? Mas ainda a palavra do Bitcoin não foi 100% alastrada, Não. assim. Não, tem muita gente que está ouvindo agora, com certeza. O termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que é, pô. Sim. Se eu falar com os meus tem muito avós... receio de investir, não sabe fazer. Como- Tem. Uma pergunta pode ser idiota até, mas como é que o preço do ouro sobe e desce? O preço mesmo? O que acontece para ele subir e descer? Como todo preço, Cris, é oferta e demanda. Então, você tem uma oferta de ouro no mundo. E é um metal muito escasso, né? Se você for pegar, e isso é um dado do World Gold Council, né? Um conselho mundial de ouro. Todo o ouro que já foi minerado na história da humanidade, ele enche cerca de 3 piscinas olímpicas. E dessas 3 eu tenho uma, então é muito pouco que tem no mundo. Eu tô brincando, você não riu, mas eu tô brincando. Tem uma piscina olímpica. Eu A gente acreditei. não ri, não. Tá? Mas é muito pouco. É muito Depois do pouco primeiro ouro. episódio que a gente fez com vocês, a gente não riu de mais nada, meu querido. Depois, fora da hora, a gente te conta. A gente tem um meme baseado numa coisa que você falou, mesmo? né? Aham. A gente não vai te expor aqui agora. Tá Depois bom, a gente tá te bom. conta. Mas se for juntar todo o ouro, é só isso que tem. Minerado. Só que você tem muito ouro no mundo que não foi minerado ainda porque não vale a pena. No meio da África tem muito ouro, mas você tem que tirar aquele ouro de lá, levar até portos, precisa de estrada, precisa do porto. Então eles veem, pelo preço do ouro hoje, não adianta explorar aquela região. Só que para essa oferta de ouro tem uma demanda. E vamos uma nova mania onde todo mundo quer ter ouro. Ou até porque o pessoal não confia mais no papel moeda. Essa demanda cresce. Sim. Aquela oferta de ouro, ela tá crescendo mais a nível pequeno. Então, se muita gente quer alguma coisa de oferta escassa, o preço daquilo sobe. Se o preço do ouro subir, aí vai valer a pena você começar a ver essas minas de ouro mapeadas, mas não mineradas ainda. Porque então, por enquanto não vale. Por enquanto não vale. Mas, então, eu perguntei isso porque, assim, a gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? Dele não ser uma coisa que a pessoa... Entende o que eu quero dizer? Entendo seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, seria uma grana, ideia de troca, não é? É, Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, exato. levar em um banco É. e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro embute troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de 4 dígitos, que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada.
A criação de bitcoins é conhecido como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai mineradores são cair a apenas cada CPUs, período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E, Também e tem esse sorte envolvida. 6,25 é porcentagem. Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então Sim. são 6 satoshis,25, é isso que você Não, quer? o Satoshi seria o 25. centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mais 0,5 6 Bitcoin. inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. A cada 6 10 minutos. inteiros? Isso. Só que aí que tá o ponto. Caralho! No começo, eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos, passaram a ser 25. Depois 12,5. Agora 6,25. Daqui a 2 anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade. Até que, no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí, voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que, de hoje em diante, as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e, de repente, aquela oferta ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que Sim. acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, em vez de ficar igual, ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar. É quase Sim. um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Né? Mas não tem convite, não tem essas Exato, coisas. Sim. Mas exato. vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação para 3, essas 3 passando informação cada um para mais para 3, até que alguém bate no influenciador que fala com 10 mil,